Obrigada, presidente. Alguns temas, seguindo aqui com a manifestação anterior. Eu não sei se os colegas vão se recordar, mas no início do nosso mandato, houve uma matéria no Fantástico referente ao tratamento dispensado, às dificuldades enfrentadas pelas mulheres trans presas. Acho um tema digno, um tema nobre, até a colega Malunguinho tem um projeto de lei em trâmite aqui na casa, divergimos de alguns pontos, mas o tema é nobre. O que chamou a atenção nessa matéria, e eu me manifestei aqui, foi que o Fantástico apresentou uma das presas como uma vítima da sociedade, como uma pessoa muito doce, muito vulnerável, e acabou até estimulando muitas pessoas a enviarem cartas para esta presa. Entretanto, o Fantástico não mencionou o crime pelo qual a presa, essa pessoa, estava detida. Não só não mencionou, quando fez referência aos motivos pelos quais essas mulheres trans, em sua maioria, estariam presas, falou de pequenos tráficos, pequenos crimes patrimoniais, e eu sei que a maioria tem a ver com tráfico mesmo de entorpecentes e crimes patrimoniais, mas aquela presa em especial, que virou a estrela do programa, estava ali por ter violentado e matado uma criança. A família dessa criança, ao assistir o programa, se indignou de maneira correta, de maneira justa, e entendeu que trouxeram à tona todo o sofrimento pelos quais eles passaram, e não só trouxeram à tona todo esse sofrimento, como, vamos dizer assim, endeusaram a algoz do seu filho. Então, eu quero deixar muito claro aqui que eu não estou generalizando, não estou falando das pessoas trans de uma maneira geral, nem das pessoas presas, independentemente de seu gênero, orientação sexual de uma maneira geral. Eu estou falando de um caso concreto, de uma matéria jornalística, que, a pretexto de levantar as dificuldades enfrentadas pelas pessoas trans no sistema prisional, e o tema, como eu disse, é nobre, vitimizaram a pessoa que matou depois de violentar uma criança. O genitor da criança morta entrou com uma ação indenizatória em face da Rede Globo. E eu tive acesso ao acórdão que julgou essa ação. Então, eu quero aqui, antes de seguir com a minha análise, abrir um parênteses. Porque ontem, nas manifestações, quaisquer críticas às muitas decisões do Supremo Tribunal Federal foram consideradas ataques. E o próprio presidente da República foi acusado de atacar o Supremo, sendo que ele não fez uso da palavra. E as placas que eu li, as falas que eu ouvi, algumas mais entusiasmadas do que as outras, também não fizeram ataques, nem ao Supremo como instituição, nem aos senhores ministros, mas questionaram algumas decisões. Então, eu quero, antes de seguir, deixar muito claro que eu não estou atacando o Tribunal de Justiça, não estou atacando o desembargador que relatou este caso aqui, mas eu estou respeitosamente criticando, porque a decisão é de indignar. A decisão é denegatória de indenização para este pai. E a decisão diz o seguinte, que o caso da criança morta, violentada e morta, não foi externado, não foi o objeto da reportagem, de forma que não se trouxe à tona o sofrimento novamente da família, o que não justificaria indenizar. Até aqui. Se ainda que o objetivo era falar do sofrimento das pessoas trans. Mas parte é
tão triste, parte daí para praticamente culpar o pai, que é condenado a pagar custas, honorários advocatícios, e não na porcentagem mínima de 10%, mas 15%. Então, é como se este pai, que já perdeu um filho, violentado, assassinado, que teve que assistir um programa, o mais assistido, né, do final de semana, que é o Fantástico, ainda é um programa muito assistido, endeusando quem violentou e matou seu filho. Esse pai busca a justiça e é condenado. Vejam, senhores, eu costumo respeitar a divergência. Na eventualidade do magistrado dizer o seguinte: olha, existe uma liberdade jornalística, uma liberdade de expressão, de manifestação, então não vou dar provimento ao pleito deste pai. Eu poderia divergir, mas eu até respeitaria. Mas inverter a situação, condenar uma pessoa humilde, que já enterrou um filho, vítima da maior violência, ainda pagar para a Rede Globo, é assustador. Nenhuma razão assiste ao autor em que pese o esmero com que prolatada a sentença. A sentença de primeira instância foi a favor do pai. O que ele pleiteia é um verdadeiro revide a uma das entrevistadas, a detenta trans Suzy. Se a reportagem tivesse feito menção ao crime ao filho do autor, morto pela transexual, aí sim teria atingido a intimidade do autor. Mas mostrar as péssimas condições carcerárias em que inseridas as detentas trans, o preconceitos com elas, mediante entrevistas, exibição das condições em que reclusas, o excesso da população carcerária, a exposição dos seus sofrimentos, não é imoral, nem muito menos ilegal. É, na verdade, lícito. Se fossem os réus obrigados a veicular... Vejam essa parte. Se fossem os réus obrigados a veicular o crime cometido pelas entrevistadas, como quer o autor, em especial o cometido pela trans Suzy, a finalidade da reportagem de denúncia de uma grave situação carcerária vivida pelas detentas trans perderia o foco e se tornaria uma odiosa execração pública daquelas que já estão a pagar pelos seus crimes, daquelas que já perderam seu direito de ir e vir e que teriam direito, enquanto presas, a um tratamento mais humano. Este enfoque não se evidenciaria. Então, que o Fantástico tivesse buscado uma presa trans que tivesse efetivamente praticado os crimes que foram veiculados, crimes sem violência, sem grave ameaça, crimes que não envolviam o estupro e a morte de uma criança. Porque o que queria aqui o magistrado? Que o povo ficasse com pena de quem não merece pena nenhuma. Pena merece o pai que ele condenou. A emissora Ré não é obrigada a traçar as suas reportagens sobre as péssimas condições dos presídios, tendo que mostrar os crimes praticados pelas detentas. Mas também não pode enganar a população. Porque quando mostra uma coitadinha, que todo mundo ficou com pena, a ponto de enviar cartinha, inclusive criança, presidente, que eu lembro bem, está enganando a população. Mostrar detentas trans de forma a gerar o sentimento de solidariedade e compaixão para que a reportagem cale fundo nas autoridades responsáveis pelo sistema penitenciário. Pode não agradar aqueles que um dia se viram feridos pelas pessoas encarceradas, mas é lícito e não tem o condão de gerar dano moral. E por aí vai. Dá-se provimento ao recurso da Rede Globo, prejudicado o apelo do autor.
condenando-se o autor nas custas e despesas processuais, bem como a pagar os honorários dos advogados da Rede Globo, fixados em 15% do valor da causa. Então, é o seguinte, eu quero aqui dizer que esta minha manifestação não é um ataque ao Tribunal de Justiça, não é um ataque ao senhor desembargador, doutor Rui Causcaldi, que foi o relator, não é um ataque à Câmara que o desembargador compõe, mas é um pedido de reflexão, é um pedido de análise, de recuperação do justo. É justo que um programa largamente assistido pela população brasileira endeuse a pessoa agressora e culpe a família da vítima que vai buscar reparação? Para além da família da vítima, é justo que a população receba uma informação distorcida? Por que não entrevistaram as mulheres trans que eventualmente furtaram, que eventualmente, por força de uma dependência química, praticaram pequenos tráficos? Eu até tenho um projeto aqui para tratar pessoas que entram no crime por causa de droga. Por que foram buscar uma que matou, uma que estuprou e a apresentaram como coitadinha? Isso é má fé. Tinha que condenar, sim, por má fé, inclusive. Porque isso não é jornalismo. Jornalismo lida com fatos e lida com a verdade. Não criando condições para o povo ter pena de quem não merece ter e culpando as verdadeiras vítimas da história. É isso, senhor presidente.